Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou Eustáquio Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Como vocês podem ver, em primeira mão, a camiseta ainda está quente, porque acabaram de me entregar a camiseta. Agora o Vida Inteligente, aquilo que eu vim anunciando há algumas semanas, agora se tornou realidade. Está aqui a nossa camiseta Vida Inteligente. Daqui a pouco vocês vão ver a camiseta que está com o nosso convidado, que vocês não conhecem, vão conhecer daqui a pouco. Bem, eu queria mandar mais uma vez aquele fraterno abraço para todas as pessoas que nos prestigiam. Hoje nós temos aqui a visita do Evandro de Pinhalzinho, aqui em Santa Catarina, oeste de Santa Catarina, o Ezequiel, que fazia tempo que não aparecia aqui também, e todas as pessoas ausentes, presentes, físicas, extrafísicas e outras formas que nós ainda desconhecemos, né? Mas a gente sabe que estão presentes aqui. Então nós estamos mais uma vez fazendo essa comemoração entre todos nós aqui nessa maravilhosa egrégora que eu chamo de Vida Inteligente. Nós temos também, eu tenho que lembrar hoje, acabo de lembrar, anotem aí por favor, porque eu não lembro jamais. Todas as terças-feiras o programa Vida Inteligente é repetido, tem reprise às terças-feiras, 9 da noite. O programa de hoje, que é ao vivo, vocês vão poder assistir novamente, ou pelo YouTube logo mais, que fica lá nos nossos sites, ou então na terça-feira, 9 horas da noite. Ligue na TV Floripa ou conecte aí no endereço do seu computador e reassista o Vida Inteligente. Fora isso, tem os nossos sites, Mosaicos do Novo Ciclo, temos a nossa comunidade Vida Inteligente no Facebook. Enfim, é uma grande família que nós fazemos parte, 7 bilhões de pessoas. 6 bilhões e meio ainda não tem conhecimento ainda, mas estão ligados a nós. Por enquanto. Por enquanto, né? Bem, hoje o tema que se apresentou, sem muita delonga, e o nosso convidado sempre é surpreendido com o tema, né? Que ele só descobre aqui ou na véspera da vez nós vamos falar sobre isso. E o tema hoje é muito importante, é harmonia e compreensão. E ele se apresentou por alguma razão, e nós vamos discutir isso aqui hoje. Então, antes de mais nada, boa noite, Jorge. Boa noite. Nosso convidado está com uma camiseta sensacional, olha que coisa linda aqui. O Grego falou assim, ó, a camiseta que linda, você quer a minha? Você trouxe a minha? Eu falei, não, mas aqui, ó. Só que quando você for de longe, já está dobrado, porque isso aqui... cabe 2 Jorge aqui dentro. E toda a camisa por baixo, porque aqui dentro... Mas ficou bem, olha no monitor aí como é que está aí, ó. Nós estamos bem na... Realmente. Mostra os dois, pô, tiraram o Jorge, agora sim, ficou bonitinho. Fazer merchandising. Então, Jorge, bom, você está bem? Estou bem, estou sempre Sabe bem. que é uma felicidade aqui, né? A gente... Para mim também. Nós sempre moramos... Tem muita gente que reclama, mas tudo bem, todo o direito de reclamar, que dizem que a gente perde muito tempo. Na introdução, puxa, o tema era tão bom, mas vocês começaram a falar 15 minutos de não sei o que lá. Beleza. A gente tem o direito de se divertir claro, também. Não, programa, afinal... Não, a gente só conversa aqui, então, né? isso aqui tudo, apesar... As pessoas que dizem isso... E muitas vezes o teu comentário de introdução já dá para fazer um programa inteiro. Exato. Então, não mas dá tudo para fazer bem. um programa inteiro. Você só fala aqui que a gente tem... Nós temos o tempo, não temos preocupação com o tempo, nós vivemos no sempre. Então, um programa não sei quanto tempo vai levar. Está dentro do sempre, se nós vamos repetir, nós vivemos falando as coisas aqui. Então, calma. Se porventura for um assunto que demande mais conversa, daí você conversa nos outros dias também, como a gente já fez. Como a gente já fez, nós já fizemos, que nem a série das glândulas endócrinas, né? Foram 5 programas seguidos. Mistérios do Sexo foram 3 programas. Então me lembro. E outros tantos aí. Então, quando do Brasil foi mais de uma vez também, né? A História Secreta do Brasil foram 3 vezes. Então é assim, quando tem que ser, é. E aqui o programa é nosso, não tem um problema. Nós somos autônomos, então não se preocupem. Assistam e vão contribuindo da forma gostosa, assim como tem feito. Jorge, você quer fazer algum cumprimento aí, alguma coisa? Só uma boa noite a todos, é muito bom estar aqui. E aí que mandar um abraço para o Alvin, que não pôde vir, não pôde vir aqui hoje, mas está presente. Estou vendo ele aqui sentadinho, né? Já está desdobrado aqui, ó. Querido irmão Alvin. O Tuco. O Tuco. Ele não vem, mas manda um povo. Manda, né? Jorge, falamos só 5 minutinhos. Quando esse tema se apresentou, eu falei, por que você apresentou? Aí eu vou lá ver também, né? O que eu tenho visto, apesar de tudo isso aí que nós estamos falando, que você vem falando aqui há 7 anos, que as coisas têm que acontecer
para poder ser sublimadas e tudo, é público notório e não dá para esconder com a peneira de que existe uma grande desarmonia em tudo quanto é lugar. Desarmonia. E falta de compreensão também. E também falta de tolerância. Você disse também que as pessoas estão em cada família. Hoje até conversei com uma mocinha de 83 anos hoje pela manhã, que foi maravilhoso, né? As pessoas vêm e ela me contou uma série de coisas que mostram isso. As coisas da família, me contou sobre a família, que ela tem filhos, mas não tem filhos, porque os filhos fizeram coisas que não poderiam ter feito em sendo mãe e tudo isso aqui. Mas ela tem plena consciência, está nos assistindo agora, né? Um grande fraterno abraço. E ela tem a compreensão de que tudo que acontece é porque tinha que acontecer. Estava escrito, as pessoas escolhem para nascer naquela família, naquele país, tal. Sim. Mas até que às vezes é difícil isso acontecer. Você é objetivo na pergunta. Nossa, a garganta está coçando hoje. Já vamos na aguinha. Esquentou. Porque, apesar disso tudo, hoje, século XXI, abertura de consciência, uma série de coisas, por que hoje as famílias estão muito mais perturbadas, desarmonizadas e incompreendidas entre os membros? Porque isso hoje, se isso deveria, em mente concreta, em pensamento lógico, estarmos mais harmônicos, por estarmos tendo esses conhecimentos que estão sendo divididos agora, por toda coisa bonita que as pessoas veem, e mesmo assim, nós percebemos que os lares estão totalmente desarmonizados. A perguntinha é curta, né? Mas tudo bem. Sim, bem simples. Né? Simples também de responder. Então... Então, primeiro assim, você para se harmonizar, para você estar harmônico, né? Você tem que estar harmônico com alguma coisa. Não existe harmonia de per si. Né? A harmonia é como se você tivesse combinado. Estou combinando com alguma coisa. Né? A harmonia, ela pressupõe equilíbrio, né? Paz, né? E a paz, é uma citação, ela é o mais alto dom que o homem pode almejar em sua existência individual. A paz, JHS, Henrique José de Souza. Então, já vamos voltar a isso e já vou responder. O que é a harmonia, grego? Então, se fala muito em, primeiro, harmonia das esferas. Já ouvi falar? A harmonia das esferas é porque no universo não existe reta no universo e não existe ponto fixo. Então, o universo ele funciona todo em elípticas. Né? Isso, ele é dinâmico. Exatamente, e tudo sempre se movendo. Então, esse jogo, esse ir e vir, né, do universo se movendo em si, e das coisas se movendo no universo, isso é a harmonia das esferas. Ele é harmônico. Não. O universo é harmônico, né? Isso é a harmonia das esferas, né? O que é desarmônico é o que está fora da lei, né? E o que está fora da lei é aquilo que está em busca de um processo de equilíbrio, de harmonia, com esse princípio básico que é a harmonia universal. Como é que essa harmonia, como é que esse processo ele acontece até chegar a um ponto em que o ser humano, posso dizer assim, aquela pessoa está desarmônica. Ela está desarmônica com relação a quê? Primeiro a desarmonia interna, a gente já vai falar a harmonia interna e depois a harmonia externa. Então tem dois princípios no universo, que compõem o universo, né? Que é Purusha e Prakriti, ou alma, espírito e matéria, né? Isso então se junta para formar o universo, Purusha e Prakriti. Né? Purusha, espírito,
né? Ou seria vida e inteligência, vida energia e vida inteligência, vida energia Prakriti, vida inteligência Purusha, não é um só, são N, são vários Purushas, né? Então, quando o universo vai ser formado, ele é formado por conta da ação desses dois elementos. Já vou dizer onde é que eu vou chegar para ver estou acompanhando. Esses dois elementos. Aí, então, Purusha, que é o imanifestado, é o imanente, né? E Prakriti, que é o mais denso, Purusha vai fazer uma inflexão, uma ação em Prakriti. Aí se divide. Então cria as 3 gunas da matéria, lembra? Sattva, Rajas e Tamas, né? Que corresponde a Atman, Buddhi e Manas, que Sim. corresponde a harmonia, melodia e ritmo. Daí, se você pegar a harmonia, melodia e ritmo, Sattva, Rajas e Tamas, Atman, Buddhi e Manas, que é a trindade superior do ser humano, mais o quaternário inferior, dá o que também é muito falado e pouco esclarecido, que é o chamado heptacórdio universal. Nossa Senhora, o que é isso? Heptacórdio? São as sete cordas universais que Sim, mantêm toda a coisa grego. existindo, exatamente. E é isso, então, Atman, Buddhi e Manas, que é o espírito do homem, não é? E o quaternário, que é a alma e o corpo físico. Então, essas são as 7 cordas que vibram de acordo com o verbo solar, com o som primordial. Aí entra a harmonia. Então, o que é a harmonia? A harmonia é o primeiro princípio, equivalente a Atman, equivalente à vontade, tá? Vamos mais em frente. Aí, essa matéria primordial, Prakriti, ela vai e se subdivide ainda mais para começar a existir. Então, ela se subdivide pelos influxos de Purusha em Mahati, que é a mente universal, a concepção do todo, né? E Buddhi no ser humano. Buddhi no ser humano é o amor-sabedoria. Depois, essa matéria, né, é primordial, o Prakriti, ele vai e se subdivide novamente, né? Permitindo a individualidade, o Ahankara, que Ahankara, a tradução literal é o que faz o eu, quer dizer, aquilo que permite que você seja o grego, tá? Esse princípio também, o Prakriti, pelos influxos de Purusha, ele cria as divisões do que se conceitua como elementos, a caixa, o éter, o ar, fogo, água e terra. Daí, veja o processo de descida. Criou a massa do universo, criou o Mahati, que é a mente universal, e Buddhi, né? Criou a individualidade, que é o Ahankara, que é o que faz o eu. Daí, cria os elementos, né? Que é o que vai criar os planos do universo no processo de descida. Isso tudo num processo harmônico, né? Ainda tocando a lira universal, né? Aí vai e se subdivide novamente para daí fazer com que seja possível criar, né, a matéria do universo, né, e a matéria que é o próprio corpo do ser humano, né? Isso baseado nos 5 elementos. Só que é o seguinte, veja como é que coisa muito interessante. Está construído todo o processo, desde o manifestado até a matéria que permite que o universo exista e permite que você exista enquanto individualidade, enquanto ser humano. Só que esse eu primordial, né, o espírito, né, em cada um que está se projetando na matéria, ele precisa interagir com isso tudo que está criado, né? Aí então, Prakriti se subdivide e cria 11 sentidos, né, 11 elementos sutis. Quais são os 11 elementos sutis? 5 de ação, né, com o mundo externo, e 5 de recepção da interação com o mundo externo, e mais um que vai nortear. Quais são os elementos de interação com o mundo externo? Os 5 sentidos: visão, audição, tato, paladar, gustação. São os Jnanendriyas, a gente já conversou disso aqui, né? E quais são os 5 sentidos sutis que eu recebo a interação do que vem do mundo físico? A exteriorização, a fala, né, as mãos, os pés, a geração e a excreção.
Então são 5 interagindo e 5 recebendo impulsos do meio externo. Deu 10. E o 11º elemento sutil é manas, é a mente concreta. Manas é que analisa o que acontece no entorno, baseado no que eu recebo dos 5 sentidos, comanda e gera a minha ação com o exterior. Do não manifestado, descendo, Mahat, Ahankara, os elementos todos, os elementos que me permitem interagir com o meio e receber, tudo está harmônico, até que eu começo a então interagir baseado na composição que eu tenho no meu quaternário, que daí então é a minha alma e o corpo físico, e eu começo a decidir o que eu quero fazer, que é a individualidade, que é o livre-arbítrio. Aí então começam os desvios desse processo inteiro que vai se subdividindo até o imanifestado. Então, o que forma o universo? Os mesmos 5 elementos que te formam. O que forma o Budi em você, que é o amor-sabedoria? A mesma matéria, o mesmo impulso que cria, né, Mahat, que é a mente universal. O que existe em você com o princípio da vontade? O mesmo princípio átmico universal. Qual é a forma que você tem de interagir com o externo? A única forma que é possível fazer a ligação entre o mundo mais denso e o mundo invisível, que são os sentidos, daí a fala, pés, mãos, expressão e geração. A desarmonia, então, ela é uma derivada da própria ação do homem com relação ao meio, porque o meio é harmônico, porque o meio que nós observamos é o próprio meio universal. Você percebe? Então, o que nós conceituamos como ser humano, você, eu, vocês, todos nós, somos o quê? Unidades onde está dividido Prakriti, tendo sido criado os elementos que nos permitem interagir com o mundo mais denso. Então, o que nós somos? Só isso. Elementos se deslocando, interagindo com o mundo mais denso, colhendo impressões desse mundo que nos cerca, para que Manas traduza e aí faça a interação entre o visível e o invisível. No momento em que eu opto por agir em desacordo com o meio onde eu estou, né, então eu começo a criar o desequilíbrio, a desarmonia. Mas me parece, então, pela minha dedução mente concreta, quem atrapalha a harmonia das esferas, né, que você disse, foi isso? Então o ser humano é o que não devia, é o bagunceiro da parada, tudo. Quer dizer, o universo é harmônico, tudo é harmônico, a gente sabe disso. Tudo que você falou de cima para baixo é harmônico, chegou aqui, nisso aqui que eu estou, você está, eles estão, acabou. Não entra essa questão de livre-arbítrio para ferrar isso tudo, é o termo pesado, até pejorativo. Mas parece ser meio ilógico que se nós temos um universo que é harmônico, e se nós somos o Atniat, o uno no todo, o todo no uno, nós devíamos ser harmônicos também. Não devia ter esse negócio, no meu ponto de vista, de o meu livre-arbítrio vai modificar ou vai atrapalhar um negócio que é harmônico no universo. Parece meio incoerente assim. Aí vem a segunda parte. É que é o seguinte, se houvesse no universo a harmonia perfeita, né, a harmonia perfeita é Purusha, é quando não existe nem o próprio universo. Então, o bem e o mal se unem para dar combate à inércia. Então, quando há esse impulso de projeção de existência, é porque vai se criar dois opostos, dois polos, para que daí então haja transformação de vida energia em vida consciência. Lembra, a gente conversou outro dia sobre o processo de descida, o Praviti Marga e o Nivritti Marga, que é assim, é o processo de descida da consciência na matéria, o ápice da descida, quarta cidade na quarta raça que foi Atlântica, e agora a gente está no processo de subida. Então, essa busca, né, desse equilíbrio, e que daí na busca pelo equilíbrio a gente usa o livre-arbítrio, ela é inerente à própria existência, porque como fica a coisa sempre para resolver, esse para resolver é o que a gente faz aqui e agora. Entende?
Compreendeu? Mais ou menos. Não, é que assim, não dá para pensar assim, todo o universo é perfeito, mas só o ser humano é imperfeito. Não, o ser humano é o próprio universo em escala. Então, exatamente por isso que eu acho ilógico ele estar em desarmonia com mas tudo isso. daí é que a desarmonia do ser humano, ela é criada no plano mais denso e ela é uma derivada das próprias criações do ser humano. Então, o que é uma desarmonia na família que você falou de início? E você vê a maioria delas, sim, nossa, intolerância, desarmonia, incompreensão. Mas também é uma coisa só aparente, né? Mas o que é essa desarmonia? É a ação das tendências positivas e negativas que cada um traz de berço, né? Então, essas tendências elas podem vir a se tornar fato ou não, derivado então aí sim na ação ou inação do livre-arbítrio, né? Porque você queira fazer, e isso é que vai causar a desarmonia. Agora, por exemplo, veja como funciona a coisa. A coisa em si, toda ela tende para o processo harmônico. Se eu escolhi aquela família para existir, é porque aquela família também me precisava. E ali tem todos os elementos para quê? Para que a gente tenda ao equilíbrio. E se tem os elementos para que a gente tenda ao equilíbrio, significa o seguinte: tem atrito natural. Não necessariamente, né? 100% apesar do que cada um traz as suas coisas para resolver dentro daquela questão. Sim, e a resolução e aí vem a questão da harmonia. É a harmonia individual, a harmonia, assim, que é a paz interior, que assim, para você ir para algum lugar, antes você tem que ter caminhado em você mesmo. Você não tem como. Se eu não estiver harmônico, eu não posso deixar um ambiente harmônico. A gente já conversou uma vez aqui, você não dá o que você não tem. Isso. Né? Qualquer coisa que seja. E quando você daí gera as coisas, se você gera pensamentos harmônicos de amizade, amor fraterno, bem-estar, felicidade, então isso funciona assim, você se transforma num sol que está emanando essas vibrações, essas criações para o universo como um todo, e a recíproca é verdadeira, então você vai atrair, né, aí o que vibre na mesma situação, tá certo? Sim, ao passo que se você vai emanar o tempo inteiro pessimismo, dor, sofrimento, arrependimento, ódio, não sei o que e tal, tudo bem, é teu direito, né? Só que você daí vai se transformar num foco, num imã, num polo, para que tudo que seja semelhante se aproxime. Se aproxime. É questão de você estar na multidão, encontra alguém, você ouve alguém que está falando o mesmo idioma que você vai se aproximar para tentar manter um contato. O processo é exatamente o mesmo. Então, esse processo de não harmonia que existe aparentemente nas famílias é um processo de iniciação, um processo de sublimação. Tem que existir, primeira coisa. Agora, a segunda coisa que é muito importante é a seguinte: quanto mais atribulada é a vida material, mais complexa fica a manifestação e a exteriorização da vida espiritual. Então, e hoje intencionalmente, a coisa ela é pintada de uma maneira que pareça que o mundo inteiro está doido. Sim. Que o mundo inteiro é feito de pessoas más, né? Que todo mundo se alimenta de morte, de guerra, e não é assim. Todo mundo é bom. Há um ou outro desavisado que ainda ele é regido e age de acordo com os valores de um ciclo que já terminou, não é? E aí, como esse desavisado que age de acordo com os valores do ciclo que já terminou, pelo próprio histórico, pelas tendências negativas que ele tem, né, ele nasceu em um meio, né, que detém o poder econômico, financeiro, essas coisas todas, então ele exerce e distribui aquela sua própria visão de mundo, confundindo a visão real do mundo. Então, hoje, a pessoa vai analisar, se a pessoa for analisar o mundo pelo jornal, né, pelas notícias que são expostas todos os dias na TV, vai ficar desejando que o mundo acabe em 20 de dezembro, ou 22 de dezembro, não sei o que 21 de dezembro. 21 de dezembro. Né, ao passo que o mundo real não tem nada a ver com isso que é passado através dos meios de comunicação. Tá. Poderíamos pensar, vamos dizer, que tudo isso aí que está acontecendo nas famílias, na família que eu digo, a sociedade, a grande família, o mundo inteiro, que a gente vê através dos meios de comunicação. Quer queira ou quer não, se você não assiste televisão, você vai acessar um portal, porque você está fazendo isso, a notícia vai chegar até você.
Em considerando que tudo tem que vir à tona, ele tem que aparecer para ser resolvido, que nós já falamos muitas vezes isso, então seria um processo natural. Mas a minha pergunta vem aí. Essas desarmonias que nós estamos falando, o tema de hoje é harmonia e compreensão, essa desarmonia, essa incompreensão acabam gerando tragédias, coisas ruins, terminam mal certas coisas. Isso aí fica onde nesse processo? Se aparece tudo isso aí para você transmutar, sublimar aquilo lá, e aquilo resulta numa situação pior do que tinha aparecido, quando é que essas coisas vão ser resolvidas dentro do sempre, digamos assim? Porque se as pessoas nasceram na mesma família, tá lá, aparece todo mundo lá e ninguém resolve nada. Quer dizer, se pioram naquilo lá. Não, aparentemente. Como é que fica essa questão pelos olhos da lei? Sim. Até hoje estava conversando, telefonei para o Alvin e estava falando isso para ele. Então, outro dia eu recebi uma mensagem de uma pessoa lá de Portugal, já tem um tempo, né? E mandou um abraço do tamanho desse oceano que nos separa. Sim. Aí eu disse, um abraço do tamanho desse oceano que nos une, porque se não tivesse oceano era um buraco, era mais difícil de ir. E como tem oceano eu posso navegar. Pode nadar, então pode navegar. sempre depende da maneira como você vê as coisas. E você nunca pode se atribuir, né, o poder de julgar o outro. Então, por exemplo, assim, você vê uma família onde já estava errado, continua errado, alguém fez uma coisa que piorou. Só que a gente não conhece todos os meandros do dia a dia daquela família. E na verdade é o seguinte, aquilo ali pode estar um conglomerado kármico de tal monta, de tal forma complexo, que um pequeno passo que foi dado um dia por um membro daquela família que ninguém sabe, já era a própria razão da existência daquele grupo. Então, quanto mais pesado o processo, mais devagar ele anda, mais anda. Não existe nada acontecendo hoje em dia que não seja no aspecto positivo. Sempre há um resgate, sempre há uma tendência que o que acontece é o seguinte, como nós estamos em um final de ciclo, mas já com o outro existindo, que assim, entremesclados, né, o ciclo passado com o novo ciclo, e que é novo, não no sentido de diferente do antigo, mas novo de novo, completamente. Então é natural que, como não tem mais forma de coexistir o desarmônico com o harmônico, tudo que ainda não está harmonizado, ele tem que aparecer, ele tem que ser exibido para então ser resolvido. Do meu ponto de vista, quanto mais caótico do ponto de vista aparente, melhor. Por quê? Porque está se resolvendo. Porque eram coisas que sempre existiram na humanidade, né? Assim, em termos de guerra, de morte, de disputa por coisas materiais, essas coisas assim que a gente vê muito hoje, né? Isso sempre existiu, né? A sociedade hoje, ela está dentro desse processo de inflexão em um ponto em que a tônica e a meta e a condução da vida é sempre voltada para a questão do material. Adquirir a coisa para satisfazer um desejo. Eu adquiro aquela coisa, satisfaz um desejo, eu tenho um pouquinho de felicidade. Essa felicidade, ela tende a se transformar em infelicidade, porque a coisa que me dá felicidade, ela se desgasta. Então, essa lide em volta do materialismo completamente bravio, como dizia o professor, né, ela faz com que as pessoas tenham esquecido o verdadeiro sentido da existência, esquecido o que é a real felicidade, que a felicidade real não é a alimentação de desejos, não é aquela coisa que eu sinto quando eu vou e eu como alguma coisa, quando eu compro alguma coisa. Então, analisando o mundo como está hoje, do ponto de vista real de mundo, nós estamos avançando, porque o novo já se estabeleceu e o antigo, em um processo, né, agonizante de sublimação, que assim, rumando para a sublimação total, ele está acontecendo com toda a sua potencialidade. Aí então tem uma família em que há desarmonia, aquela confusão, aquele caos, não sei o que e tal, e quando você fala, acontece uma coisa que piora tudo. Só que aquela coisa que acontece e que a gente olha e pensa assim, nossa, piorou tudo. Pode ser que não, pode ser que aquela coisa que aconteceu foi um resgate e que tende ao equilíbrio.
Lembra da questão que a gente conversou aquela vez da formiga que foi atropelada? Aí a formiga ela precisava ser atropelada, né, porque ela estava devendo para o motorista, ou o motorista atropelou a formiga, então ficou devendo. Então, quando entra nesse meandro do karma, a gente tem que ter muita parcimônia para analisar. Então, aparentemente, é um bom termo para se usar quando a gente vai analisar alguma coisa. Porque todos os processos, eu tenho 6 décadas, né? E já andei muita coisa, eu sempre fui um homem público, assim, quer dizer, ter relacionamento com muita gente. Então eu via que famílias, dentro de tudo isso aí que nós falamos hoje, para famílias que eram harmônicas e que com o decorrer dos anos foram se deteriorando. Então, isso você considera um processo normal? Sim, e também tem uma outra coisa que é muito interessante com relação à família, é que o conglomerado familiar, assim como a relação homem e mulher, a relação afetiva, ela existe por necessidade. Então, assim, cada homem tem a mulher que precisa e cada mulher tem o homem que precisa. O conceito de merece é quem erroneamente analisa a vida como se fosse uma viagem de férias. Sim. Quando termina esse processo de atrito, de um atritar o outro, aí você tende a um equilíbrio. Esse equilíbrio pode ou manter, ou desmanter, ou desunir. Então, sempre a gente tem que ter muito cuidado quando vai analisar o processo, né, que está envolvido na formação de uma família, porque ele é absolutamente complexo. Então, são seres representativos com centenas de existências cada um, né, tentando resgatar as coisas ligadas ao nome, que daí o nome é onde é que está entrelaçada a questão do karma, né, tentando resgatar as coisas ligadas ao nome daquele núcleo que ele escolheu existir. Entende? E às vezes tem coisas assim ancestrais que vêm e são exteriorizadas, né? E isso é resgatado então a conta-gotas. Mas eu acredito que não existe nada acontecendo hoje que não seja em função de um andar mais rápido ou não, dependendo do local do mundo, em direção à conscientização do novo ciclo, que daí sim, é para todos. Mas daí vem a questão. Mas daí então um país que vai e ataca o outro, né, intencionalmente para se apoderar das suas riquezas e mata indiscriminadamente, isso é de lei? Aí vem a questão também da prudência em analisar. Primeiro, quem nasceu naquele país que está sendo invadido? Por que foi nascer lá, se é um ambiente de guerra? Precisava nascer lá. Quem está atacando, conscientemente fazendo o mal, vai ter que ser equilibrado. Você entende como é que a lei age? Mesmo no erro de um, a lei ainda usa para o acerto de outro. Então, esse país está invadindo o outro e não devia. Ele está cometendo crime de lesa evolução. Se ele está cometendo crime de lesa evolução, lesa humanidade, lesa divindade, desarmonia, por que alguém então vai escolher nascer naquele país sabendo que é zona de guerra? Necessidade, aprendizado, resgate, equilíbrio. Assim funciona a lei. Então, a gente sempre tem que ter muita prudência ao analisar a coisa, porque senão a gente vai incorrer em julgar, né? E a gente já sabe que o julgar, todo julgamento humano, ele é quase um circo, que é o que se tem visto nas coisas, né? Porque tudo isso aí que você está falando, que é a questão da compreensão, a gente tem, eu, por exemplo, vou falar por mim, eu sempre falo por mim, eu não posso falar por ninguém. Eu fico muito triste, já falamos sobre tristeza assim, mas eu assumo que se eu sou terceiro sistema, segundo, primeiro, não estou nem aí, eu falo o que tem, do que eu sinto. Eu fico triste em ver os amigos, eu estou em redes públicas, eu estou em redes sociais, tudo isso aqui, eu me envolvo, as pessoas conversam, então eu percebo mais, o meu universo é mais desse tipo de contato. Então, e eu já tendo mais ou menos um pouquinho dessa consciência de que somos todos de que somos uma única família, me entristece muito porque eu me sinto impotente. Não que isso não ocorra dentro do seio da minha família também, estou dizendo que não acontece. E eu me sinto impotente em mudar isso aqui. E eu fico triste em ver aquilo, porque eu gostaria realmente de coração de que nós vivêssemos num mundo harmônico e que esse negócio aparecesse a lei,
que ela tem todo esse poder e falou, vamos perdoar todo mundo, esse negócio de karma acabou. Acabou, vamos apagar, vamos zerar todo mundo, vamos ter um nível de consciência. Então a pergunta, para você continuar falando agora, quando é que nós vamos conseguir então, ou como? Porque a maioria das pessoas pensa como eu. Exatamente, ficam assim, tem os seus problemas. Poucas pessoas dentro desse universo grande, poucas pessoas compreendem o que a gente fala aqui, ou não têm acesso, melhor dizendo, ao que nós falamos aqui. Se tivesse uma esperança de que começasse a mudar o nível de consciência. Então, qual vai ser o grande abracadabra, né, que é uma palavra mágica, né? Qual vai ser o grande abracadabra para que a harmonia, a compreensão e a tolerância comecem a trilhar o seu caminho de resolução, vamos dizer assim, e parar com esse negócio que toda vez que a gente fala, que é resgate kármico, né? A gente já falou que a gente fala de karma e nunca fala em dharma, né? Então eu quero que o dharma comece a se manifestar no lugar do karma e esse negócio pare tudo. Eu queria a palavrinha mágica para que isso começasse realmente a se harmonizar. Mas essa abordagem assim, grego, ela não existe. Porque isso tudo reverbera em mim também. Sim, eu sei. São várias respostas do que você falou. A primeira é o seguinte, não existe essa antropomorfização grego de Dharma vir resolver o karma. Agora no início da nossa conversa, aí nós falamos dois princípios, Purusha e Prakriti. Um age no outro para se polarizar até chegar a interagir no plano mais denso. Então não tem a lei antropomorfizada, sentada num trono com a camisa do vida inteligente e dizendo assim, não, arruma ali, ajeita aqui, acaba o karma dali, acaba desse daqui, premia aquele, pune podia dar uma mãozinha, né? Mas não existe. E aí isso é uma visão religiosa do processo. Não, sei lá. O que existe são hierarquias de seres, consciências também, todos em evolução, assim como nós estamos. Karma, né, ele é desvio de Dharma. Sim. Entende? Então, o karma e Dharma são complementares. Quando você, então, comete uma ação, quer dizer, daí voltando aos 11 princípios, eu interajo com o meio, Manas julga, e eu ajo contrário à lei, quer dizer, aí então eu crio um desvio de Dharma, o desvio de Dharma é karma, não é castigo, né? Karma não castiga, não premia nada, ele só tende ao equilíbrio, mais nada. Então a pessoa diz assim, mas o meu karma é muito pesado. O teu karma não é muito pesado. Você está tentando colocar em ordem coisas que você mesmo tenha gerado. A gente conversou dizendo que nós somos hoje o exato resultado de tudo que eu já tenha feito. Todas as minhas opções são o que eu sou hoje. O que você na frente, o que eu estou fazendo hoje. Não tenho que tirar nem pôr. A questão de você ver alguém na tua família, ou alguém vê alguém na família, e você pensa assim, puxa, mas como eu gostaria que ele visse o que eu vejo, que ele pensasse da maneira como eu penso. Você não pode interferir. A evolução, a iniciação, ela tem dois processos. Primeiro é o coletivo, quer dizer, todos nós estamos rumando para um processo único de consciência. Agora, dentro do processo coletivo, tem a individualização da consciência, por isso que eu falei de início, que a paz é o mais alto dom que pode chegar ao ser humano em sua experiência enquanto consciência individual. Então, primeiro você tem que adquirir a paz, você tem que ficar em paz. E o ficar em paz é não se compadecer ao olhar o outro. Você tem que, aí então, vai ao título que você escolheu hoje, a harmonia só é possível quando ela existe primeiro em você, e essa harmonia faz com que você compreenda o outro, e no compreender o outro, então a tua harmonia se projeta no outro. Enquanto você, em um processo ainda não harmônico, emitiu um conceito de está errado, não era para ser assim, que pena, puxa vida, qualquer coisa assim, a tua própria emissão de um conceito desarmônico faz com que aquele objeto que você está vendo, aquele ser humano que está agindo, seja incompreendido para você. Você pensa que compreende, puxa, eu compreendo o que ele está fazendo de errado, e aí eu fico triste com isso. Você não está harmônico,
e você não compreendeu o que ele estava fazendo, porque se você tivesse compreendido, em você havia harmonia, em você havia paz, você ia projetar essa paz, essa harmonia para aquele que você está observando e veria e entenderia o que cabe a ele também fazer. E aí sim, aí é o que você fala, qual é o abracadabra? Abracadabra pode ser de proteção ou ataque, né? Dependendo de como é que se fale e a distância que se lance. É o spes mestres in semine grego, que é o que nós estamos fazendo aqui agora. Você falou assim, que muitas pessoas não pensam como nós, ou não compreendem o que a gente fala, o que todos falam, e que ainda existe 6 bilhões, 995 milhões, não sei o que, mil pessoas que ainda não estão caminhando em direção à sua própria iniciação. Não faz mal, isso é uma realidade. Só que é o seguinte, mesmo essas pessoas que não estão caminhando ainda, elas são formadas de físico, vital, astral, mente concreta, mente abstrata, buddha, timã. Quando a gente vem aqui, quando vocês em casa, quando vocês vão ouvir depois, vocês que vão assistir depois, ouve o que se conversa aqui, ou nas escolas de iniciação às quais vocês pertençam, ou nas meditações do dia a dia, ou no seu pensamento sobre o universo, e você cria uma emoção superior, um pensamento de bem, de bom, de belo, quer dizer, você transforma essa ideia em um ideal, quer dizer, você coloca isso em ação, isso faz com que essa semente, esse movimento que é criado, então ele se expanda no meio que dá origem, e aí você transforma todos, mesmo que eles jamais venham a sintonizar na TV Floripa, Canal 4, no Vida Inteligente. Você entende? Então, o abracadabra, né, e a maneira de resolver, toda a resposta, né, ela já estava embutida na tua própria pergunta. Mas o que a gente percebe, veja, quantas pessoas nos escrevem ali, né? E, puxa, o que vocês falam é bacana, e tudo isso aqui, eu rebato muita coisa para você. E só que isso parece em muitas pessoas, isso talvez não é um julgamento, é uma Sim. Percepção, não é julgamento. Que elas não têm consciência do que é isso. Tem aquele entusiasmo que nós já falamos um monte, mas não tem consciência do que é aquilo. Então parece que nem o que estava falando para você agora há pouco, a gente entra muitas vezes numa onda que você nem está sabendo porque que você está naquele negócio lá. Então você entrou numa rua, foram te empurrando e você foi. Uhum. Então essa que é a questão que eu pergunto, como eu despertar, ou como dar o abracadabra, né, que nós acabamos falando, como é que eu posso ter essa consciência? Ou essas pessoas que assistem, me escrevem, puxa vida, que bacana, não sabia que existia isso, que aquilo, mas que também elas ainda não têm consciência do que é isso aí que elas estão vendo. Elas estão na onda gostosa, sim, nessa vibração gostosa, mas não têm a consciência. Eu estou conseguindo ser claro? Perfeitamente. Vê que é uma coisa muito interessante. Isso é para todos nós, não para isso. Mas vê que é uma coisa muito interessante que você está falando, porque é o seguinte, estar em harmonia com é estar na mesma faixa vibratória de. Então, se alguém assiste o que você fala e se entusiasma e fica feliz e não compreende, mesmo sem compreender, está completamente harmônico com o que você está falando. E o que você está falando é a expressão do que você está pensando. Então, essa pessoa que está entusiasmada com o que ouviu de você, mesmo sem compreender, ela está perfeitamente harmônica com o que você pensa. E o que você pensa, o que você sabe, é um reflexo da coisa em si. Então, é uma ponte para a coisa em si. É perfeitamente lícito e desejável esse entusiasmo, esse amor fraterno, essa harmonia, mesmo que a mente concreta não consiga compreender e traduzir o conhecimento de uma forma encadeadamente lógica. Você entende? Outra coisa, a idade evolucional de cada um ser humano ela é completamente diferente. O nível de compreensão é completamente diferente. Sim, a necessidade de compreensão é mais diferente ainda. Por exemplo, assim, eu nasci com a necessidade e obrigação, por exemplo, né, de adquirir muito conhecimento para chegar a andar um passo. Você tem alguns milhões de anos mais do que eu de existência, você nasceu, andou de bem, de boa, do belo, né, a vida inteira, chegou aqui, abriu uma página do livro e entendeu tudo que eu demorei 50 anos para entender.
É certo ou errado? Nem é certo nem é errado, é de lei. Esse andar em busca de, esse impulso de dar o primeiro passo, né, para tentar compreender as coisas, é uma coisa assim tão pessoal, tão individual, que nada do que eu possa falar para você, nada do que eu possa fazer que você possa ver, nada do que eu possa provar para você vai te demover, né, do estado em que você está, a não ser que você tenha uma força interna que daí então te diga assim... E compreenda isso também, né? Perfeitamente. Senão não tem jeito. Puxa vida, né? Eu não compreendo muito do ponto de vista mente concreta, mas eu adoro esse negócio. Vou descobrir o que é. Está dado o primeiro passo. A partir dali, larga de mão e anda sozinho. Entende? A mesma coisa assim, que a gente conversa outro dia. Tem uma fonte ali na esquina. Eu fui ali e peguei um caneco. Você chegou e já estou com uma sede danada. Não tem problema, eu te dou um pouco do que eu peguei ali naquela fonte. Aí você pega essa água, que é o conhecimento, toma um pouco e ela vai agir em você e você vai andar ou em direção à fonte ou achar que está autossuficiente e vai em direção ao deserto. Anda pra caramba, vai morrer, vai nascer de novo e vai tender ao caminho. Chega ali, pega outro caneco de novo, vai, morre no deserto, tende de novo e fica nesse ir e vir, né? Aí quando, né, você em uma existência tem um impulso de procurar o caminho do bem, do bom, do belo, da iniciação, tentar compreender o processo como um todo, e você ouve o que você mesmo está conversando contigo, você dá atenção a essa demanda, a glória da lei, aí sim, porque assim, aí em você a lei venceu, porque você vai de novo, você retoma o teu caminho, quer dizer, você equilibrou tudo que você tinha de tendências negativas que te colocavam em oposição àquilo que sempre é uma batalha, sempre vai haver uma batalha entre harmonia e desarmonia, né, entre a lei e a contra-lei, fazendo tender a dar vazão às tendências negativas, né? Aí você, não, eu vou me instruir, eu vou entender, eu vou aprender, eu vou melhorar, eu vou compreender, e quando acontece isso, eu vou repartir com você, nós dois vamos transformar o mundo. Aí a lei sim, ela está plena, a bateria cheia e em você ela age. Mas alguém nesse processo tem que ter um despertar. Dentro de tudo isso aí que você está falando, para você harmonizar alguma coisa, algum espaço, alguma casa, um dos elementos, vamos dizer, da questão tem que estar desperto. Porque se todo mundo se envolver na mesma egrégora, vamos dizer, na mesma vibração, vai criar esse tipo. Então, qual é o caminho para a gente conseguir, pelo menos, o mais forte, o mais lúcido, o mais propenso, o mais sujeito a isso aí? Como é que ele poderia se sintonizar na verdadeira harmonia que existe, essa que nós começamos de cima para baixo, e que parou no ser humano aqui, que bagunçou tudo com o seu livre-arbítrio? Então, como é que nós podemos fazer? O caminho de volta. Como é que eu posso fazer esse bagunceiro aqui, esse desarmonizado, se harmonizar? Mas lembra que nós fizemos nós temos que começar uma segunda parte que não é bem assim, é que assim, a vida e a energia, ela se projeta em busca da vida consciência. Sim. O ser humano, ele é um instrumento de equilíbrio cósmico. Isso que no ser humano tende a buscar o equilíbrio e que é o que você chama de bagunçar, alguém no universo tem que resolver. Tem. Então é o ser humano que eu vejo. Exatamente. Então, nós estamos a ainda trabalho você disse da que lei. nós somos uma bola da vez, nós temos que resolver tudo aqui. Assim, a gente está a trabalho da lei. Então, tudo isso que aparentemente é desarmonia, é chutar o pau da barraca, é desequilíbrio, assim, é resgatar o que ficou para ser resolvido de todos que nos antecederam. Trabalho de lei, coisa de profissional, coisa prima, entende? Então, a gente tem que ter consciência disso. Uma forma de se ter consciência disso é o seguinte. Então, tem um termo que acho que foi Platão que criou, taumatzen, de onde deriva a palavra taumaturgo, que é aquele que faz magia, que era aquele impulso que existia no ser humano, que ele considerava como um verdadeiro filósofo. O primeiro filósofo foi criado assim, filósofo é amigo da sabedoria, isso, né? Filósofo. É porque de início, então, o Sofia é sabedoria. De início, os camaradas se chamavam sófios, que assim, eles se atribuíam, eles eram a própria sabedoria em si, né? Aí chegou e falou assim, não, vamos ser mais um pouco humilde e vamos colocar como amigo da sabedoria. Filosofia, né? Criou a filosofia, exatamente. Então, o Platão, ele cria esse termo que poderia ir para taumaturgo, e tem a ver
com aquela sublime inquietude que existe em cada um, que é tipo assim, só comer, dormir, trabalhar e procriar não está bom, está faltando alguma coisa. Né? Esse está faltando alguma coisa, e que não seja está faltando alguma coisa que eu compro no supermercado, está faltando alguma coisa que vai ser lançada na joalheria a semana que vem, assim, aquele assim, não, a vida não é só isso. Essa sublime inquietude, essa contemplação, esse é o caminho para daí então você começar a andar e começar a evoluir, porque você tem que ver o seguinte, nesse processo de divisão, desse princípio que eu falei de início, então, tudo que nos cerca, né, e por isso que daí era Buda, quando ele voltava de um processo de samadhi, ele abraçava a pedra, a árvore, bicho, tudo, gente, porque tudo, e procede porque assim, a matéria que forma... Amor por tudo ele sentia. A matéria que forma o todo é a mesma matéria que me forma. A diferença entre eu e o piso que eu estou andando agora é que ele é o vir a ser, né? Só que esse piso, essa pedra que eu estou andando agora, parte dela me compõe, que são meus ossos. A parte desse sistema mineral que não evoluiu e que ficou para trás para então evoluir aos poucos, é isso que eu chamo de pedra, né? A mesma coisa com o vegetal, com o animal. Então, eu tenho que entender e eu tenho que ver no todo, no dia a dia, essa manifestação universal acontecendo. Isso é a sublime contemplação. E essa contemplação, esse entendimento, por exemplo assim, o mundo físico que nós vivemos, ele do ponto de vista de beleza, ele é completamente divino. Um pôr do sol, uma planta, um pássaro, uma pessoa, um som, né? Então, isso é beleza manifesta. Então, eu tenho que aprender a ver nessa beleza, não só a satisfação dos meus sentidos, das minhas emoções, mas eu tenho que aprender a ver a origem das coisas. Em eu começando a ver em cada lugar a origem, o que forma cada coisa, eu estou contemplando aquilo que me forma, aquilo do qual eu também sou feito. Em começando esse processo, eu começo a entender a própria razão da minha existência. E eu vejo que o que eu penso que sou eu, é só o quê? É o meu instrumento de contato com o mundo externo. Mas tenho certeza, isso acontece comigo, com você, nós temos esses que eu chamo de espasmos desse tipo de consciência. Só que eu não consigo, eu não posso falar pelos demais, né? Eu não consigo manter isso. Essa que é a questão. Mas é só um aprendizado, Gregor. Porque se eu te apresento, tudo isso que você falou é verdadeiro mesmo. Eu sei que é. Então, mas aí para eu segurar aquele negócio? Então eu tenho um insight, isso aí que eu já vi um pedacinho. Mas se você, Grego, se você estivesse hoje em condições de viver permanentemente nesse estado de contemplação cósmica, você já não estava mais existindo, porque você não tinha mais nada para resolver. Exatamente esse processo de somente às vezes, né, acontece isso. Então eu penso isso agora, depois não penso mais. Agora isso está muito bom, daqui a pouquinho o cara me fechou no trânsito. Agora está muito bom, chegou em casa, daí não tinha arroz com lentilha, alguma coisa assim. Mas é bem isso, exatamente isso que são daí as tendências, as coisas que vêm para ser resolvidas. E aí aquilo que a gente fala, quando eu cometer um erro, bem-vindo o erro, porque em mim ele se resolve, e em eu sublimando essas coisas que me fazem perder o prazer de contemplar a existência cósmica manifesta nesse mundo que eu vivo, eu aprendo a enxergar o tempo inteiro. Em eu aprendendo a enxergar o tempo inteiro, isso é iniciação. Ah, sim, então ela é possível. Não, ela é viável e é obrigação. Então, o professor diz... Que você, sendo um iniciado, você ajuda o seu irmão aqui, você está aqui para isso, para se iniciar. E você ajuda daí o seu irmão, não só o meu irmão que eu estou vendo, eu crio vitalmente, mentalmente, astralmente, eu faço esse canal de comunicação, Atman, Buddhimana, vontade, amor, sabedoria, harmonia, melodia, ritmo, se conecta isso com a harmonia, desce, né? E eu projeto no plano que dá origem a esse pensamento, essa emoção, exatamente. E ela entra em você como uma onda de felicidade, de novo, de amor fraterno. Então eu transformo todos os meus irmãos de humanidade, não um só. E o professor diz, não admito mais que se diga eu tive uma ideia, porque no futuro a ideia será permanente no homem. Henrique José de Souza. Só que o futuro é agora.
né? E a ideia, ela já é permanente, a gente só não compreende isso, só não vive isso o tempo inteiro, porque nós nos deixamos levar no dia a dia por isso, pela tristeza porque eu acho que não deu certo, pela revolta porque o que eu vi ali mas não compreendi, porque eu queria Porque o meio te influencia, ele tem um poder muito grande. Sim, ainda, mas ele sabe está por muito quê? denso ainda. Mas sabe por quê, Grego? É assim, é porque você foi colocado no meio para transformar o meio é denso. Muito. Uma analogia que se pode fazer é o seguinte: você é um mergulhador que desceu no fundo do rio lá com escafandro, né? E está numa função de limpeza com um aspirador. Um aspirador, exatamente. E aí, quando você terminar de limpar o solo todo, a água vai ficar mais limpa e você vai começar a enxergar cada vez mais longe. E a analogia é exatamente essa. E qual é o mar onde você está inserido? No astral mais denso. O que tem no astral mais denso? O lodo deixado pela existência humana. Boa analogia. E você respira por onde? Por um cano que te liga ao todo. O que é o cano que te liga ao todo? Muito é o prana bem. que você respira. E o que você respira? Aquilo que vem de lá da onde? Do sol oculto. Então, por exemplo assim, vou respirar. Eu tenho que respirar como se eu estivesse tomando um copo de água pura da fonte, porque é a água pura da fonte, né? Sim, é o que alimenta o universo, é o que mantém os planetas, os sóis, as estrelas, as vidas do ser humano, o átomo, mantém tudo. Então, eu estou o tempo inteiro recebendo influxo universal, sou formado da matéria universal, me desloco através do universo. Só não aprendi ainda a ver. Então, o aprender a viver, o carpe diem, o aproveite o dia, né? Que assim, o viva cada dia intensamente, mas não viver cada dia intensamente no maior astral, assim, não, isso é uma coisa idiota, isso é uma coisa retrógrada, isso é uma coisa que está 1 milhão de anos atrasada. O viver intensamente um dia é você contemplar um pôr do sol, você contemplar o sorriso de alguém, é você dar um fraterno abraço em alguém, é você passar o dia de bem, é você ouvir uma boa música, é você aprender alguma coisa para daí dar flexibilidade à tua matéria concreta, é você sublimar ou segurar uma emoção para você ensinar o astral que ele tem que ser razoável, é você ter uma ideia para você ensinar a tua mente concreta que a abstração é o máximo que ela pode obter e finalmente é você passar um dia em paz, porque a paz é o mais alto dom, é o mais elevado dom que um ser humano pode experienciar na sua existência individual. Você falou uma palavra mágica, eu acho que a maioria das pessoas sonha em passar um dia de paz. E não passa porque não quer, porque existem 2 mundos. Um mundo que é o de todos e o meu mundo. No meu mundo só entra o que eu deixo. Você me deu uma notícia, eu posso considerá-la boa ou ruim. Eu estou vendo uma notícia, eu estou apontando para cá porque aqui tem uma TV. Então, eu estou vendo uma notícia, eu considero boa ou ruim, e eu retenho essa notícia, eu não movimento retenção. Então, eu vou e digo para você, putz, essa tua camiseta aí é horrorosa, né? Aí você fala para mim, a tua também, levou na brincadeira e não reteve. Não, vai ficar daqui a 50 anos. Puxa, em 2000 e... que ano tá? 2012, o Jorge falou que a minha camiseta era horrorosa, e isso destruiu a minha vida. E acontece muito isso, acontece uma coisa na vida de uma pessoa quando ela era criança, porque o pai foi e chutou o pau da barraca e não deu o brinquedo que ela queria. Isso fica muito latente em muitas pessoas? Lógico, isso? Nossa. Aí a pessoa gasta os outros 100 anos de existência alimentando a dor daquele dia, porque a festa de aniversário não foi como ela queria, porque o pai, porque a mãe aquilo. E enquanto isso, o universo se deslocando, pulsando, o sol, não sei o que, as hierarquias, aquela coisa assim, aquela festa desgraçada assim no universo inteiro e tal, e a pessoa enclausurada no seu próprio mundo, cada um constrói o seu próprio mundo para que o meu permaneça ignorado. É Henrique José de Souza. Então, fica enclausurado no seu próprio mundo, chorando, esperando que a morte venha como um prêmio para acabar uma vida de dores, não é? Quando na verdade, se ela olhar, uma coisa fantástica. E assim, a vida é um presente absolutamente fantástico que foi dado para cada um de nós, né? Mas para que a gente usufrua e aproveite para resolver, porque o lugar onde a gente vai usufruir ainda precisa ser transformado. Então, lugar denso onde nós estamos, a gente tem que transformar e sublimar tudo que eu vejo, tudo que eu respiro, tudo que eu falo, tudo que eu penso, tudo que eu ajo. Por quê? Porque é nosso papel. Nós somos
elementos cósmicos transformadores do plano mais denso. Nós estamos em viagem de trabalho. Isso é harmonia, isso é compreensão, isso é paz, isso é Pax. Pax, aqui em cima da pinta. Sim. E nós provamos aqui que harmonia e compreensão é possível, porque vocês passaram 1 hora conosco em perfeita harmonia. Está aqui ó, o Evandro Ezequiel também aqui, ó, quietinhos, bonitinhos, o Fernando lá atrás, o Pedro e todo mundo nas suas casas. Pedro, olha só o Pedro. Pedro Jorge, então, Pedro. suas considerações finais, então, só... que não é debate político, mas pode dar as considerações. Não tem ninguém para a gente bater, não é? Só desejar a vocês que vocês aprendam a viver. É uma experiência única, em um momento inigualável cosmicamente, em que é possível adquirir consciência de todos os planos. Aí fica a pergunta, por que não aproveitar a vida? Mas não aproveitar a vida alimentando desejo, aproveitar a vida para compreender a própria vida, enxergar o universo no dia a dia, né? E aí então exercitar vontade, amor, sabedoria e atividade, harmonia, melodia e ritmo na vida de cada um. Um fraterno abraço, fiquem em paz, até sempre, sejam felizes. Até sempre.